Da tribuna da Câmara, o deputado Luiz Lima questionou o comportamento de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e propôs mudanças na composição daquela corte. O deputado questionou a seletividade de ações arbitrárias de alguns ministros, lembrando que os ministros não apenas não agem contra movimentos de extrema esquerda, mas até mesmo se relacionam com esses movimentos de forma aberta. O deputado relembrou atos dos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso e cobrou ações por parte do Congresso Nacional. Luiz Lima disse: é constitucional que o Senado chame na chincha esses ministros, puxe a orelha desses ministros, porque eles não estão de acordo com a democracia. O deputado enfatizou a omissão do Senado, dizendo: o Senado nada faz. Parece que os 8 anos de mandato dos senadores traz uma marcha lenta. Pouco participam, pouco se posicionam. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, e vou falar novamente, é um partido político de oposição. O deputado relatou que existe em construção um projeto de lei para alterar o Supremo. Ele afirmou: não podem ministros se perpetuarem no poder, não pode apenas um presidente, seja ele qual for, de esquerda ou de direita, indicar ministro e ele ter um advogado para sempre. O que está acontecendo no Brasil, infelizmente, é um desrespeito à democracia. Segundo a Constituição Federal, o controle de atos dos ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Mais recentemente, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, ex-presidente do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Palavra, deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Gilberto. Eu não tenho como fazer referência ao que aconteceu na semana passada. O ministro Alexandre de Moraes comandando o Supremo Tribunal Federal, que nos últimos anos se comporta como um partido de oposição. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta ao ministro Alexandre de Moraes: por que o senhor não pede o CNPJ do MST? Por que o senhor não pede o CPF do responsável em relação ao MST, um movimento radical, criminoso, ligado ao Partido dos Trabalhadores? E poderia ser cômico, se não é trágico. 11 pessoas com tanto poder. Vamos lembrar do ministro Fachin que fez um manifesto em defesa ao próprio MST. Ministro Fachin que apoiou a presidente Dilma, para ele presidenta. Ministro Barroso, que defendeu e queria absolver o terrorista comunista César Batista. O mesmo ministro Barroso que elogiava o médium João de Deus há algumas semanas, falou que o presidente Bolsonaro tem problema espiritual.
Presidente Gilberto, nós estamos construindo aqui na Câmara dos Deputados pela ineficiência do Senado. É constitucional que o Senado chame na chincha esses ministros, que puxem a orelha desses ministros, porque eles não estão de acordo com a democracia. O Senado nada faz. Parece que os 8 anos de mandato dos senadores traz uma marcha lenta. Pouco participam, pouco se posicionam. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, e eu vou falar novamente, é um partido político de oposição. Estamos construindo aqui nessa casa um projeto de lei para criarmos e termos a possibilidade dos 11 ministros serem indicados por 11 segmentos diferentes da sociedade e, como acontece no Japão, e que sejam referendados pela própria sociedade e que tenham um mandato. Não podem ministros se perpetuarem no poder, não podem apenas um presidente, seja ele qual for, de esquerda ou de direita, indicar o ministro e ele ter um advogado para sempre. O que está acontecendo no Brasil, infelizmente, é um desrespeito à democracia. Muito obrigado, presidente Gilberto. Peço que esse meu pronunciamento seja registrado e seja divulgado pela Voz do Brasil. Muito obrigado. O que a gente tem que permitir é o livre curso da informação e que todos se manifestem. Entendeu? Sim. Por exemplo, distorcer o que eu falei, ok, eu estou aqui me defendendo. Nem eu calei o jornalista, não vou processar ninguém jamais. Nem podem me calar. O que está acontecendo é o seguinte, quem defende algo diferente do que os lobbies todos acham que é o certo, é estigmatizado. Quando era para garantir liberdade de fala para esquerdista, todo mundo se uniu. Imprensa, STF, Ministério Público. Agora que nós temos uma direita, né, uma direita mais radical, da qual não faço parte, uma direita moderada, não sei se isso é bom ou ruim, eu entendo que eu estou nela. Aí tem que pintar todo mundo de doido, aí pode derrubar perfil, e os idiotas aplaudem. Vai virar contra eles. Porque quando você ri da desgraça dos outros, a lei do bumerangue age, vai voltar contra você. Estão achando bonito? Vai mudar, muda a autoridade. Hoje estão derrubando de direitista, amanhã vão pegar esquerdista. Então a gente tem que ser justo, tem que tentar olhar os fatos com equidistância. Entendeu? Você não pode. O problema é o seguinte, o que é crime para a direita não é crime para a esquerda. Então, assim, eles estão investigando lá no Supremo e querem investigar aqui também parlamentares que contrataram empresas para alimentar seus sites, e nesses sites e também nas páginas dos donos dessas empresas, haveria convocações para atos pró-Bolsonaro. E eles estão dizendo que isso aí é financiamento, né, desvio de verba pública. Só que é o seguinte, eu levantei que PSOL e PT também contratam empresas que também têm páginas e que convocam para esses atos de antifas aí. Eu não estou entrando no mérito que ato é bom, que ato é ruim, porque eu acho que ato é democrático. Né? Agora, se é crime para os parlamentares da direita, teria que ser crime para os da esquerda. Eu defendo que não é crime para nenhum lado. Mas não é correto ser crime para um lado e não ser crime para o outro. Ah, porque Bolsonaro ganhou com base em fake news. Ninguém consegue me apresentar qual foi a fake news. Estou com um texto aqui na bolsa de uma pesquisadora estrangeira que fala que houve fake news na eleição brasileira de 2018. Sabe qual é o exemplo que ela dá? Um vídeo que rodou na eleição dizendo que a facada era falsa. Ou seja, o exemplo de fake news traz Bolsonaro como vítima. Sim. Então, por que essa esquerda aqui não me mostra fake news que elegeu Bolsonaro? Eles não aguentam a verdade. A verdade é que o povo não suporta a hipocrisia deles. Entendeu? O povo não suporta quem defende negro só quando o negro concorda. Não suporta quem defende mulher e gay só quando mulher e gay concordam. O povo não é trouxa. Entendeu? Então essa esquerda fez o povo de trouxa por muitos anos. Aí nós elegemos a direita. Estou
Estou feliz com tudo que está acontecendo? Não estou. Tenho críticas um monte. Nunca deixo de fazer. Agora, desculpa, a eleição de Bolsonaro foi real. Foi a demonstração que nós não suportamos a hipocrisia deles. Eles têm que... Ou eles enfrentam essa verdade, ou eles vão continuar com esse teatro dessa tal fake news que elegeu a direita. A direita é uma realidade. Uma realidade na Hungria, uma realidade nos Estados Unidos, uma realidade no Brasil. É a prova do fracasso deles. É isso que eles não aguentam.